Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Qatar 2023 seguindo aqui. Como é que tá o Magnus Carlsen aí, hein? Ele tá dando umas osciladas aqui nesse torneio, apanhando dos 2.500, aí tendo dificuldade contra os 2.500 e 2.600. Torneio muito forte, né? Torneio muito forte. O Magnus Carlsen já não deve estar nos seus melhores dias aí. Mas agora é o seguinte, vai jogar contra o Kaidanov, grande mestre 2554 norte-americano. Será que o terror do Carlsen são os indianos? A kriptonita do Carlsen? Não sei. Vamos dar uma olhada como é que vai ser aqui contra o Kaidanov. Ou a kriptonita é os 2.500, que faz tempo que ele não jogava. Será que é isso? Fazia muito tempo que ele não jogava contra os 2.500, né? Perdeu a mão. Vamos dar uma olhada então. E antes eu quero perguntar aqui nos comentários se vocês querem mais partidas do Eugênio. Aqui o nosso primeiro mestre internacional aqui, Eugênio Maciel German. Se vocês gostaram ali do último vídeo que eu postei e se vocês querem mais, tá bom? Se vocês querem mais ali do nosso primeiro mestre internacional da história, a gente tem partida contra Larros Portes, contra quem vocês quiserem, partidas incríveis, Victor Korchnoi, partidas incríveis, tá bom? Aí vocês postem aí se vocês querem. Pessoal, o Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre aqui com o peão dama. D5 foi jogado, bispo F4. Magnus Carlsen se sente seguro no sistema London, né? Vamos ver então. C5 foi jogado, E3. Cavalo desenvolve, C3 jogado, protegendo o peão central. E agora, cavalo em F6. Temos o cavalo na casa de D2, E6. Cavalo de G em F3, peão toma no centro. E por D4, muito comum. Jogador de sistema London tem que saber a diferença entre um e outro. Por que um e por que não o outro? Porque o computador dá igual, mas na prática, meus amigos, os grandes mestres ensinam aqui os porquês disso daqui, né? Se você quiser saber mais também, dá uma conferida aqui na descrição do vídeo. O combo de 18 cursos com o grande mestre André Diamante, 18 cursos pelo preço de um, e um dos cursos é de sistema London, tá? Bem legal para você de todos os níveis poder jogar aí, sair bem até mesmo contra mestres. Cavalo H5 foi jogado, atacando o bispo E3, lá ele explica por quê. Tem que ser o peão de E e não o peão de C, tá bom? O grande mestre André Diamante. Bispo D6 foi jogado, bispo D3. Temos cavalo F4, um cavalo poderoso. O bispo acabou de sair, já vai ter que voltar, né? Melhor não. Então, tira esse cachorro daqui. Bispo por F4 foi jogado, bispo por F4. Todo mundo coloca o rei em segurança. E o Carlsen segue com torre 1. Não receando jogar com par de cavalos de bispo contra par de bispos de cavalo. Vamos ver. Bispo D7, o cavalo vem para B3. Esse cavalo quer vir para casa de C5. O Kaidanov não deixa. Joga com B6. Carlsen segue conectando as torres dama E2. G6, A4. Ganhando espaço na ala da dama. F6 foi jogado. E olhem aqui qual é o plano dessa posição, né? Aqui que a gente vai vendo o entendimento aqui do Magnus Carlsen. Ele joga com o lance bispo B5. Ele tá querendo aqui expandir na ala da dama. Vamos ver. Dama C7 foi jogado. A5. Expandindo na ala da dama, torre de A na coluna E e aqui G3. Tira esse bispo daqui, né? Afinal de contas, o cavalo tá toda hora amarrado aqui na defesa do peão de H2. Tira esse bispo daí. Bispo H6 foi jogado, peão toma e aqui C4. Legal, hein? Legal. Se abrir a coluna C aqui, vai ter um forte ataque. O Magnus Carlsen vai posicionar as torres nas colunas A e C. Tem que tomar cuidado só que esse bispo aqui por enquanto não tá deixando. Vamos ver como é que vai seguir aqui. Peão toma, dama toma. Aqui já começa a existir uma pressão em C6. O Kaidanov joga com o lance dama D6. Tira o incômodo, coloca a pressão no peão central. E o Magnus Carlsen joga a torre A6. Ganhando a iniciativa aqui, atacando o peão. Torre B8 faz a proteção. E aqui o que jogar, né? Será que vale a pena dobrar as torres? O que será que vale a pena fazer aqui? Parece que acabou o combustível aqui, né? Acabou nada. Olha o que o Carlsen me joga aqui agora. Magnus Carlsen está de volta, meus amigos. Cavalo C5. Aqui quando a gente acha que não tem nada na posição. Tem esse lance aqui maravilhoso jogado aqui pelo Magnus Carlsen. Magnus Carlsen está de volta. E agora ele vai para esse lance aqui que é espetacular. Que visa capturar o defensor aqui do cavalo, né? E a partida seguiu com cavalo por peão. Vamos entender. Porque aqui a gente quer tomar esse cavalo, não é mesmo? Mas aqui o Magnus Carlsen seguiria com peão por peão. A dama atacada teria que ir para algum lugar.
Por exemplo, dama aqui em D5. E aqui poderíamos ter as trocas e o Carlsen recupera a peça, né? Bispo toma e torre toma. Agora, por que o Magnus Carlsen faria isso? Tá caindo o peão de B2, né? É porque aqui a gente teria, apesar da igualdade material, uma posição muito vantajosa para as brancas por conta de um peão passado já avançado, mais avançado do que esse carinha aqui e menos controlado do que esse carinha aqui, porque esse carinha aqui não pode avançar. O do Carlsen vai poder, né? Então, uma pequena simulação aqui de lances, mas a gente vê que o peão vai avançando e pouco a pouco a posição do... Opa, aqui eu errei. A posição do Magnus Carlsen poderia ir ficando com forte vantagem, né? Então, aqui a barrilda fica meio maluca, mas a gente vê que tá mais fácil jogar de brancas e as pretas teriam muitas dificuldades numa posição como essa. Por isso, seguimos com cavalo por peão, foi o lance do Caida 9. E aqui o Magnus Carlsen tem a opção de tomar o cavalo, né? E depois, uma confusão aqui, tá caindo em B5 atacando a torre. Não é uma variante promissora, né, para as brancas. O Magnus Carlsen prefere jogar simplesmente cavalo por D4. E o Caida 9 faz isso para eliminar uma das defesas do cavalo, né, que é o peão. Bem interessante a linha do Caida 9, é o melhor lance da posição, cavalo por peão. Magnus Carlsen captura o cavalo e agora dama por C5, recupera a peça. Por enquanto tudo igual, questão material. E aqui tem uma linha bem fantasiosa aqui. Não é tão fantasiosa. Eu acho que o Carlsen viu essa linha, mas não gostou, para ser bem sincero. Tem uma linha aqui de deixar a dama e recuperar a dama na sequência. Eu acho que o Magnus Carlsen não gostou dessa linha. Sendo bem sincero, acho que ele viu com certeza essa linha aqui, mas ele não tem muito do que se orgulhar. Aqui o Magnus Carlsen nessa linha, ele fica com o cavalo cravado, fica meio amarrado aqui e não tem nenhuma vantagem aqui para se orgulhar. Então é um lance de efeito, o Magnus Carlsen prefere não ir para isso, olha que legal, e joga com o lance torre A7. Esse lance aqui sim traz problemas práticos aqui para o Caida 9, né? Porque agora não dá para ele jogar um lance do tipo bispo, né? Por conta de dama por E6 com cheque. Então aqui de fato a gente tem problemas práticos. Você fala, mas por que o Magnus Carlsen faria isso? Ele estaria aqui com uma peça a menos. Mas ele estaria dando cheque-bate. Em poucos lances não teria como evitar, né? Então esse lance sim é um lance muito, muito bom. Ele é menos de efeito, menos pirotécnico do que o lance bispo por bispo, né? E é um lance que já traz problemas pro Caida 9. Caida 9 defende o bispo que estava desprotegido e agora o Carlsen joga esse B4. Tá jogando de uma maneira espetacular aqui, só o fino do fino, porque agora a dama toma, bispo toma e existe uma pressão enorme. Tem todo tipo de tema aqui, tem sacrifício, tem bispo atacando, já tem muito ataque. O ataque em E6 aqui também tá muito forte, né? Então vamos ver como é que vai seguir. O Caida 9 se protege aqui com o lance torre de F em 8. Os computadores preferiam um B5 aqui primeiro. Muito bem, seguimos com torre em E8 e agora o Carlsen joga o lance B5, não permitindo esse lance do adversário e criando um posto aqui para o cavalo. Muito legal, hein? Bispo C8 foi jogado, abrindo um ataque descoberto. Magnus Carlsen coloca o cavalo na casa de C6, a torre atacada vem para a casa de D6, trazendo mais uma proteção para o peão de E6 que tá aqui na mira, né? E tem que ser muito bem defendido pelo Caida 9. E o Carlsen segue com o lance torre C7, dando a possibilidade da outra torre invadir pela coluna A, né? Então existe essa possibilidade aqui também. A partida segue com bispo D7. E tem outra coisa, esse lance, claro, dá suporte para a casa de E7 também, né? Rafa, por que ele não jogou aqui o cavalo E7? Porque aqui não tá ameaçando nada, mas com torre em C7, aí sim ele tá ameaçando, inclusive tomar e dar um duplo aqui de cavalo, né? Então, e também dá a possibilidade, como eu falei, da outra torre poder jogar um lance poderoso, torre C7 aqui. O Caida 9 teria que jogar um rei H8 para fugir dos duplos de cavalo aqui, né? Mas aqui ele vai para uma outra ideia, joga com bispo D7, faz o bloqueio. Esse lance tem só um problema. Torre A1 segue, né? Aí com a ameaça de dobrar as torres na sétima. E dizem que se você dobrar as torres na sétima horizontal aqui, você costuma ganhar jogo. Vamos ver. Bispo F8 foi jogado pelo Caida 9, ele tá todo restrito. Magnus Carlsen monta as duas torres na sétima horizontal. Seguimos com bispo por cavalo. Temos peão por bispo recuperando a peça. E agora a torre deu um cheque com o dedo na cara. Socorro, cheque não. Calma, cheque é só um cheque. Rei G2 foi jogado numa boa. E aqui torre C1 atacando o bispo e atacando o peão. Magnus Carlsen faz a proteção do bispo simplesmente. Leva um garfo. Esse garfo aqui na verdade é um sacrifício de peão que visa
né, amenizar a pressão no peão de E6, bispo toma. E aqui torre C5 atacando o bispo. Magnus Carlsen volta a atormentar o peão de E6 e aqui bispo D6 ataca a torre. Torre vem para o lado, torre B7 e a beleza dessa posição é que o peão está blindado. Esse peão aqui está blindado por conta desse padrão aqui, né, das torres na mesma diagonal e não tem cheque aqui. Porque se tivesse, né, o rei em G1, você salva uma torre com cheque, depois salva outra. Nesse caso não. Nesse caso seria a vitória das brancas. Por isso, rei H8 foi jogado e aqui o Magnus Carlsen. Esse lance é um lance errado, porque agora ele vai cair num tema tático. Teria que achar que o lance G5 seria o único lance da posição, que difícil é o xadrez, não é mesmo? Você tá numa posição onde o único lance é G5 e não dá nem para explicar direito por quê, né? Mas aqui rei H8 é um lance bem natural, mas o Magnus Carlsen vai castigar esse lance agora. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar castigar o Cai da 9 aqui, você tá no time do Carlsen e o Carlsen fala, eu não sei o que jogar, e você vai dar a dica pro Carlsen agora. E eu espero que você tenha encontrado, então, o lance bispo por E6. E o Magnus Carlsen fala, boa, vou jogar isso então. Bispo por E6, meus amigos. E aqui esse bispo está blindado também, porque torre por E6 teria sequência de checkmate aqui, ó. O rei não tem pra onde ir, né? E aí teria que voltar o bispo aqui, não adiantaria nada. Então o rei ficou longe do bispo, né? Esse foi o problema do rei H8. Bispo por E6, Magnus Carlsen aceita a sua sugestão e a partida segue com torre E7, propondo trocas, evitando checkmate. Temos trocas, torre toma, bispo toma, torre em A8 com cheque, bispos de cores opostas, dá pra jogar ainda, vou lutar pelo empate. Rei G7 foi jogado, mas olha a beleza da posição. Torre A7, esse peão não pode ser capturado nunca, porque tá caindo o bispo e a beleza de tudo é que agora, good game, a gente diria no xadrez, acabou! Porque esse lance, além de atacar o bispo, se o rei vier proteger o bispo, ele deu suporte para C7 e C8 já tá garantido, ou seja, C7 e C8 será jogado. Matematicamente falando, não tem como evitar, é uma posição matemática. Por isso a partida seguiu com torre por C6, se livrando do peão passado. Torre por E7, cheque, rei F8. E agora, Magnus Carlsen, a torre tá atacada e o bispo tá atacado. Vai ter que tirar a torre aqui, vai cair o bispo. Olha, as pretas podem lutar pelo empate. Nada disso, que empate o quê? Rapaz, torre F7, cheque, jogado pelo Magnus Carlsen. E nessa posição, o Cai da 9 abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Aqui, na verdade, rei G8 você pode jogar torre por F6 protegendo o bispo, dando um cheque descoberto, protege tudo, né? E se rei aqui em E8, simplesmente bispo cheque, né? Aqui indo para as trocas, simplificando para o final vencedor. Rafa, eu não tô convencido. Eu acho que aqui depois desse lance tem mesmo um cheque descoberto, mas rei G7 ataca a torre tem que sair e cai o bispo. É verdade, você viu bem. Vamos explorar um pouquinho mais então, mas é isso mesmo que você falou. Aí a gente teria então torre em F7 o cheque. O rei poderia vir para a casa de G8. E aqui, então, como é que faz nessa posição? Você simplesmente retira o bispo agora, né? Tira o bispo aqui para a casa de B3. Não é tão simples assim, Rafa. Eu vou perseguir esse bispo até amanhã. Tudo bem, aqui você pode tirar, né? Aqui a torre dando cheque e protegendo o bispo. E aqui sim, tá em casa, né? Não tem mais nenhum problema. Muito bem, galera. Magnus Carlsen aqui. Vamos ver a classificação no Qatar. Será que o Magnus Carlsen já saiu da 20ª posição? Vamos ver. É tão raro isso que a gente até dá risada, até faz piada, né? Mesmo assim, o Magnus Carlsen tá em 11º. O cara é monstruoso, né? Tá em 11º. É uma posição muito boa, dada a força desse torneio. E sendo que ele já perdeu 2 partidas, não foi isso? Empatou uma, o Magnus Carlsen. Esses vermelhinhos aqui, ó, perdeu e empatou, né, contra os caras de 2.500 e tudo mais, e mesmo assim ele tá muito bem aqui no torneio, 5,5. Erigaisi na liderança com 6,5 pontos invicto, maravilha. Narayanan também indo bem, Sidarov, olha aí, Yakubev, o Ricardo Nakamura também indo bem, a turma muito forte aí. E faltando quantas rodadas? Acho que só mais uma, né? Dias 19 e 20, dia 19 já foi, então faltando apenas uma rodada aí, o Magnus Carlsen não consegue mais ser campeão com certeza, né? Mas pode lutar aí, quem sabe, por uma boa colocação entre os top 7, top 8 aí, quem sabe, né? Muito bem, galera, é isso, a gente segue acompanhando o Qatar Masters 2023, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!